Podemos intitular esse vídeo como a quebra de grupos do BBB 25? Menino, vem aí muito rápido. É. Veio aí muito rápido, pra tá? quem achou que estavam se formando grupos, como a gente via desenhando, né? Sim. O grupo do Quarto Fantástico, o grupo do Quarto Nordeste, apesar de terem algumas duplas independentes, esses grupos também tiveram confusões, porque nem todo mundo seguiu a mesma lógica na votação. Sim. Mas não só isso, porque teve desentendimento durante a madrugada. Teve. A gente vai comentar sobre Que tudo delícia. isso e muito mais agora na cobertura do BBB 25. Já vai deixando seu like, seu comentário, se é a sua primeira vez por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Felipe. E eu sou o Kaique. A gente tá fazendo a cobertura do BBB 25. Vai ser um Sim. prazer ter você acompanhando a gente aqui. Sim, soltando nesse longo muitos de 100 vídeos, dias. Soltando muitos vídeos por dia, então fique ligado aí que a qualquer momento a gente solta um vídeo. Exatamente. E lives também. Sim, também. Ontem, inclusive, teve uma muito legal. Muito legal. Vamos começar falando, porque pra quem não sabe, existe um paredão formado. A gente falou no último vídeo. A gente tem Arleane e Marcelo indicados pelos líderes Aline e Vinícius. Depois a gente tem Diogo e Vilma, que também foram indicados pelos líderes por conta de um desempate aí, né? Eles tiveram que desempatar. A casa teve um empate de 3 duplas. E aí a dupla foi desempatada pelos líderes. E também tivemos a terceira dupla, que foi Edilberto e Raíssa, isso. que já estavam. Eu até esqueci, porque tem tanto tempo que eles estão no paredão. Que eles já estavam aí há muito tempo. Só estão lá de acessório, porque eles não vão Nesse sair momento, de jeito nenhum. parece que não. Parece que não. E aí foi assunto a questão da votação logo ali, enquanto ainda estava rolando a prova bate-volta. Por quê? Diogo e Vilma foram disputar a prova bate-volta lá do lado de fora com Vitória Estrada e Matheus, que foram a dupla que eles deram um contragolpe. E o pessoal ali dentro da casa ficou comentando sobre a organização aí da votação. Principalmente Marcelo, Edilberto, Arleane e Raíssa. Por quê? Porque eles imaginavam que o Grupo Fantástico iria todo mundo nas mesmas pessoas. Sim, eu também tava imaginando. Né? Estavam conversando tanto. Acontece que o Mike e o Gabriel votaram em Diego e Daniela Hipólito, e o João Gabriel e o João Pedro, os gêmeos, também votaram em Daniela e Diego. Então isso fez com que tivesse um empate. Sim. Se todos eles tivessem ido na mesma dupla, que é a dupla que Marcelo e Edilberto tinham seguido com Diogo e Vilma, né? Sim. E a Leane e Raíssa também estavam dentro dessa proposta. Assim, a gente fala de Edilberto e Marcelo mais porque a Raíssa e a Arleane, pra eles, não são colocadas dentro da possibilidade de pensarem o jogo junto. São convidadas. Exatamente, só né? estão do lado. E o Diogo e a Vilma também votaram em Vitória Estrada e Matheus. Sim. Então deu empate de 3. E eles estavam comentando como que os meninos fizeram isso. Sim. Inclusive, trazendo o argumento que se o Diego e a Daniele tivessem sido indicados ao paredão pela casa, o contragolpe seria no Mike e no Gabriel. Que votaram neles. Então, assim, ficam falando sobre isso. A gente tem que pontuar que em nenhum momento foi tipo assim, estamos combinando? Vamos todo mundo nele? Mas se você tá ali num grupo onde tá todo mundo falando de voto, são levantados duplas, você concorda, não de uma maneira tipo, vou votar, mas você concorda ali, não expõe sua opinião de uma maneira contrária, sei lá. Subentende-se eu não sei que se tá todo mundo indo pro mesmo lugar. Eu não sei se foi assim, gente, vamos... Mas tava todo mundo sabendo, né? Tava alinhado compartilhava ali. As mesmas coisas. É verdade, entendeu? Não foi nada cravado, mas tinha concordância. Inclusive, depois no quarto, tava um dos gêmeos do João Pedro ali com a Raíssa, e ele tava falando sobre isso. A gente tinha conversado lá pra votar na Vitória e no Matheus, ou seja, essa conversa aconteceu. Sim. E aí ele fala assim, só que eu tenho mais afinidade com eles. Eu vou votar na Vitória e no Matheus por causa de Marcelo? Se eu escutar isso de novo, eu vou conversar com ele. Eu não vou fazer isso. Então você percebe que existia essa conversa, né, de votarem na Vitória e no Matheus, e ele discorda dessa conversa, e principalmente que ele fala, né, por causa do Marcelo, porque o Marcelo era quem mais insistia de votarem em Vitória e Matheus, porque pra ele os dois ficam muito na piscina, o público aqui de casa não gosta, então e você achar percebia, eles né? bom de ser eliminado, né? E o Quarto Fantástico, o Marcelo é quem tenta coordenar ali.
Sim. Porque ele se acha muito entendido de BBB. E realmente ele é se muito acha entendido. a pessoa que mais entende e tudo Sim. mais. E aí teve um outro momento na cozinha que eles estavam conversando com o Mike, falando sobre isso também. Sobre eles não terem ido nas mesmas pessoas. Aí o Mike pergunta se eles estão chateados. Eles falam, não estamos chateados, não. Sim, mas apesar de tudo, dá pra entender ele. Tipo assim, dele O ter ficado Marcelo? com raiva, entendeu? Eu acho que ele só não ficou PPP da vida, porque isso não dependia dele estar no paredão. Sim. Se ele tivesse no lugar de Diogo e Vilma, Uhum. que foram pro paredão por conta desse empate, eu acho que o Marcelo teria. Sim. É Entendeu? verdade. Ele É só verdade. ficou ali assim, vocês deviam ter feito isso, vocês deviam ter feito. Sim. Não ia três de nós, não sei o quê, É né? verdade. Inclusive, depois, ali na parte externa da casa, durante a madrugada, eles estavam conversando sobre isso. E aí o Diogo chegou a falar pro João Pedro, um dos gêmeos, falou assim, ó. Vocês mudaram os votos, isso não foi legal, porque de alguma forma atrapalhou o nosso grupo. E aí eles ficaram ouvindo, ele ficou ouvindo, falando, mas o Marcelo tinha falado que era pra pensar muito bem. Aí o Diogo fala assim, então, eu não vou chegar pra você e falar, vote em pessoa tal, você faz o que você acha. Mas existia ali um acordo no grupo. E aí a Vilma disse assim, então você jogou seu voto fora, cara. Então, tipo assim, não adianta você ficar falando eu vou votar se você não pensar no coletivo, até porque o dia que ele precisar, será que o grupo vai fazer por ele pelo irmão dele? Exatamente. Essa que é a questão. Esse é o ponto. Esse que é o ponto. Agora não se preocupou porque o nome dele não tava na reta, né? Ganhou o anjo, os dois Isso, ganharam o anjo. lindo, maravilhoso. Então tava Vai. tudo tranquilo. Vai assim. Aí o que aconteceu? Aconteceu também que depois dessa conversa, um dos gêmeos subiu no quarto, tava o Gabriel e o Mike e ele falando, eu não posso votar no que eu quero, no que eu tô sentindo? Vota com o teu coração. Vota, espera tua vez chegar. Vota, vai. Porque a questão é assim, gente, eu nem acho que devia ter grupo logo agora no início, mas se você combina alguma coisa com alguém, você expõe a outra pessoa, né? Esse grupo é um grupo que eu não curto, mas assim, realmente tem que dar razão Dá pra pra quem ficou entender. chateado. Exatamente. Você ficaria chateado se eu falasse alguma coisa depois disso falasse? Eu ficaria chateado. Claro, uai, claro. Óbvio. Não Qualquer um ficaria chateado. Exatamente. Eu acho. Aí a gente vai entrar agora numa outra racha dura de. Como que fala? De rachadura não, porque não tinha nada sólido pra rachar, né? É uma coisa que, tipo assim, tava. Tava meio pastoso e agora virou líquido, sabe? Alguma coisa assim. A gente vai entrar numa outra história que diz respeito ao grupo do Quarto Nordeste. Sim. E aí você vai ver que os grupos, eles estão todos no mesmo balaio. Não tem nada firme. Exatamente. Não vem com essa. Grupo. Não tem. Porque o que existe. Acontece? A gente sabe que Matheus e Vitória estiveram aí na Berlinda competindo no bate e volta e conseguiram. Já ia falar, Vitória conseguiu a vitória. Não é? Sim. Foi mais ou menos isso. E aí comemoraram muito ali na parte de fora. E aparentemente, quando entraram dentro da casa, também teve uma comemoração. Só que essa comemoração, aos olhos de Camila e Tamires, não foi uma comemoração muito agradável. Positiva. E elas vão comentar sobre isso. Só que antes, o que aconteceu? O Diogo foi até o Quarto Nordeste, abraçou a Vitória Estrada e falou pra ela que queria conversar. Tava até chorando, eu quero conversar com você. Ela falou também, quero conversar com você e com a sua mãe. Porque a Vitória e o Matheus votaram no Diogo e na Vilma. E o Diogo e a Vilma puxaram os dois no contragolpe. Então eles meio que falaram isso, que queriam conversar e tudo mais pra tentar se resolver. A Vitória chegou pra Camila e pra Tamires e falou assim, olha, o Diogo veio aqui aos prantos falar comigo, quer conversar comigo e tudo mais. E na hora que ele perguntar pra mim quem que eu e o Matheus votamos, o que eu vou falar pra eles? Tipo, eu vou contar pra eles que a gente votou neles, né? Aí a Tamires fala, ninguém tem que saber o voto de ninguém. Enfatiza isso. Ninguém tem que saber o voto de ninguém. A Giovana tava até perto e fala, se ele perguntar, né, a gente vai mentir? Aí a Giovana não, a Vitória pergunta, se ele perguntar, a gente vai mentir? Aí a Tamires diz, não é sobre mentir. Eu vou falar assim, eu sinto muito, mas sobre o meu jogo, você não é um aliado meu, a gente não é obrigado a abrir o jogo. Então, guardem essa informação. Guarda isso daí, gente. Porque é isso que a Tamires a partir daí. dá de conselho. 2, né? Sim, 2. E aí elas vão conversar, Camila e Tamires, com Matheus e Vitória, sobre essa postura deles
dentro da casa, segundo eles, depois deles comemorarem lá do lado de fora. Eles acham que eles foram exagerados e que de alguma forma eles não respeitaram as pessoas que estavam no paredão. Sim. Aí a Tamires fala o seguinte, lê aí pra gente, Kaique. Vou falar uma coisa pra vocês dois. Vocês já sabem que vocês incomodam. Existem coisas no meu ponto de vista. Lembra da conversa que a gente teve? Amiga, você é artista e consegue brincar. Aí a Camila fala, nossa, eu fiquei desesperada porque vocês estão felizes. Só que vocês não respeitaram eles. Então, elas trazem isso como se a comemoração dos dois, que a gente tentou achar esse vídeo, a gente não conseguiu ver. Voltou no programa de ontem pra ver. Porque não era lá a comemoração lá fora, elas estavam falando de uma comemoração ali dentro. Que né? parece que foi nesse espaço do programa acabar, entendeu? Provavelmente. E aí a Vitória e o Matheus começam a escutar as duas e tentar entender, tipo, mas a gente não devia comemorar? Mas assim, o Matheus fala, mas a Vitória tá com a carreira dela em jogo, a gente vai deixar de comemorar por causa disso? Aí a Vitória, gente, mas o que foi assim Sim. tão demais? Ficam tentando pensar. Parece, pelo que eu entendi, num vídeo, assim, é porque é muita voz embolada, então não dá pra entender muito direito. Parece que eles fizeram uma coisa, tipo uma trend, assim, que o Matheus fala, então a gente não pode fazer o From This Moment? Alguma coisa assim. Que deve ser daquela música Desse From momento. This Moment. Deve ser, né? Alguma coisa assim. Aí a Vitória fala assim, eles não gostaram, então eu vou lá fazer de novo. Fala Aí eles, brincando, né? não faz isso não. Mas então ela não- provavelmente foi alguma coisa que eles fizeram de uma Entendi. trend, de uma dancinha, alguma coisa assim na frente do pessoal, entendeu? Eu achei que foi isso. E aí a Vitória, na hora da conversa ali, ó, a Giovana também tava próxima e tal. E aí a Vitória começa a chorar. E aí na hora que a Vitória começa a chorar, ela também tá rindo. E aí ela começa a rir, a chorar e ela tenta explicar. Porque as meninas falam, você tá rindo, tá chorando? O que tá acontecendo? Ela fala, gente, eu tô muito nervosa. Como qualquer pessoa estaria. E eu tenho um problema que às vezes eu dou risada quando eu tô nervosa. E aí na hora que ela fala isso, o Matheus vai e interrompe ela. De novo? E aí ela fala assim, deixa eu falar, caramba! Eu tô nervosa e você nunca deixa eu falar. E assim, é mais uma vez que a gente vê essa dupla tendo aí desencontros nessa comunicação. E só não ficou um climão porque ele riu e a Tamires e a Camila também riu. Porque ela estourou ali de um jeito que ia ficar um climão, sabe? Aí quando a pessoa fica muito sem graça e ela tenta desfazer o climão e dá aquela risada assim, sabe? Uma coisa assim, sabe? Porque a Vitória tava chorando e rindo. Aí a Tamires chega e fala assim, não fica assim não. Mas você tá rindo, chorando? Tipo, você tá fingindo que tá chorando de verdade? Ela, não, eu tô. Aí ela fala, eu tô muito nervosa. Na hora que ela tenta explicar, o Matheus interrompe ela. Inclusive, isso é uma coisa que acontece muito na relação dos dois. De um ficar interrompendo o outro, né? De um a todo momento... porque não é uma interrupção, como, por exemplo, um complemento de fala. Porque, às vezes, você me interrompe, eu te interrompo, porque a gente tá tentando chegar numa mesma conclusão, construindo um pensamento. Né? É diferente, é uma interrupção de não deixar o outro concluir uma fala. E mais ainda, eu acho que é de uma... de sintonia. Eu acho que até agora, o único momento que eu vi eles assim... falando a mesma língua, foi na prova de ontem do bate-volta. Porque tem umas coisas assim que não é só essa coisa do interromper, de um falar em cima do outro, mas ontem, por exemplo, quando a gente estava assistindo a votação, eles entram no confessionário, eles sentam, a Vitória dá a mão pro Matheus, o Matheus, no mesmo momento, desfaz da mão dela e bota a mão pra trás. Sabe, pra mim, são coisinhas que vão detalhes, falando, né? sabe, de um todo... Eu acho... E essas interrupções, elas às vezes, na maioria das vezes, acontecem não como um complemento do outro, mas às vezes pra mudar a direção do assunto. Sim, né? sim. É assim, nunca parece que quer cortar mesmo o que tá acontecendo pra ir pra outro lugar. Parece que, tipo assim, deixa eu pegar a atenção. Aí você que também quer pegar, aí eu pego, sabe? Uma disputa de atenção. Só que o que a Camila e a Tamires falam, eles tentam, eles escutam elas. Eles tentam entender se isso faz sentido no jogo deles, na relação
relação deles, na convivência. Uhum. O Matheus até fala, esse feedback é super importante pra gente. A Vitória fala, nossa, eu só tenho medo da gente perder a nossa essência. Só que aí ela olha pro Matheus e fala assim, lembra o que eu falei pra você? Deixar as pessoas falarem mais. Nós dois somos assim, sempre no auge, no foco da coisa. Então ela tenta ali fazer um balanço sobre a relação deles com o restante dos participantes. De uma maneira mais fria, né? Ela até fala pra ele assim, num determinado momento, a gente brinca muito. E às vezes tem outras pessoas que querem brincar. E pode ser que a gente não deixe essas pessoas nem falarem. Sim. Então sim. elas escutam a Camila e a Tamires, apesar de não estarem entendendo muito, nem concordando muito com o que tá acontecendo. Ela até cita, né? Ai, de vez em quando alguém quer fazer uma piada e a gente vai lá e corta a piada da pessoa. Ou seja, ela é até consciente de que ela cortou a piada da pessoa, né? Sim. Ela podia ter avaliado isso antes. Não, e eles ficam dispostos a escutar, mas você percebe que quando a Tamires e a Camila estão falando, nenhuma outra dupla, até o momento, pelo que a gente viu, reclamou disso da vitória do Matheus, da comemoração. Sim. Você percebe que é um olhar... Verbalizou, né? verbalizou. Pode ter tido um olhar, um troço assim, mas verbalizar você percebe que a Camila e a Tamires, principalmente a Camila, assim, a Tamires, às vezes... Eu vou pegar aqui só pra vocês saberem quem é Camila e Tamires, se vocês não estiverem lembrando, que são as duas irmãs. Porque o que acontece? Às vezes, a Camila... a Tamires, ela costuma podar a Camila. Lembra quando a Camila foi reclamar do lixo e a Tamires chegou e falou, não fala alto não, senão a gente vai receber votos. Só que acontece que a Camila costuma podar também outras pessoas, que não é nem a dupla dela. A gente falou isso ontem, ela sabe do jogo de todo mundo, ela tem uma opinião sobre tudo. E a Tamires também faz isso. Então você percebe que isso acontece muito nesse momento, porque me parece que é mais uma percepção delas sobre Matheus e Vitória do que da casa sobre eles. É verdade. Né? É verdade. Elas estão, parece que a todo momento elas estão tentando falar a opinião delas, usando outros nomes, usando a casa. Sim. E o Kaique me mostrou um vídeo que tava circulando de um trecho de quando, sem querer, a Camila deixa entender que ela tava preocupada com o Matheus ir pro paredão. E não com a Vitória necessariamente, eles estavam brincando na cama, o Matheus e a Camila fala alguma coisa, minha preocupação era o Matheus ir pro paredão. E aí, ela falou isso muito, muito sem filtro, assim. Aí a Vitória, e eu? Você não se preocupou, não? Aí ela, parecia a Chiquinha quando fala, sabe, a Chiquinha quando faz. Tipo aí ela só fez graça, assim, né? ai, que barriguinha bonitinha. Ela brinca assim com a Vitória e depois vai isso embora. Porque ficou muito sem graça. Parece que a Camila e a Tamires têm muito mais proximidade com o Matheus do que com a Vitória. Mas como eles são duplas, acaba que eles convivem juntos, né? Me dá essa impressão. Me dá essa impressão também. E o Matheus também, eu acho que o Matheus é mais apegado nas meninas do que na Vitória, desculpe falar. Tanto é que a gente já viu algumas vezes a própria Vitória falando, Matheus, antes de falar de jogo com a Camila e com a Tamires, vem falar comigo. Sim, então, o Matheus ontem, em determinada situação, a gente comentou ontem na live, que ele chegou e falou, ai, eu gosto de vocês porque vocês são igual a mim. A Vitória é muito princesinha. No jeito de falar e de agir e tudo mais. Então você percebe que já tá existindo isso há alguns dias, né? Só que o que acontece é que a Camila e a Tamires não só falam pra eles, como elas vão conversar também entre elas, porque são uma dupla. Sim. Só que o que acontece é que elas chamam a Vitória de soberba, sem falar isso com a Vitória. E eu acho que é aí que é assim, gente, eu acho que foi uma madrugada em que a Camila e a Tamires, provavelmente na edição de hoje, vai aparecer elas dentro desse lugar de pessoas que estão do lado, são aliadas, mas que falam algumas coisas que não tem tanto sentido e depois ainda ficam falando pelas costas. Porque se você já falou ali, não concordo, por exemplo. Não concordo que a Vitória e o Matheus... Não. Mas elas falaram a opinião delas. Sim. Aí depois, o máximo que poderia fazer, as duas enquanto dupla, tentarem conversar sobre isso de uma maneira parecida com o que elas falaram. Mas não. Olha o que elas falam durante esse período na cozinha. A Tamires chora, vou fazer a Tamires, você faz a Camila. E a Tamires diz o seguinte, eu acho que a gente tá errada no jogo. Se você quiser jogar sozinha, a gente joga sozinha. Vamos jogar com quem o nosso coração tá pedindo. Eu não quero mais proteger ninguém. Eu não quero mais nada disso.
Aí passa um tempo, elas continuam conversando e a Camila fala: Eu, particularmente, não gostei do que a Vitória fez ali na sala. Não gostei. eu também não. E eu já falei com ela várias vezes. A Vitória é muito soberba quando ela faz isso, papo reto. Só que eu não vou falar isso pra ela, porque se eu falar com ela, ela vai ficar daquele jeito comigo. Mas o que eu falei que a gente ia concluir e todo mundo saiu, é a mesma coisa quando a Giovana fala da Renata e da Eva, que se incomoda quando a Renata chega nos ambientes. Então, a Camila chama a Vitória de soberba e fala que não vai falar com ela. Sim. Ou seja, Gente, você a pior enquanto coisa que público, você pode fazer. você fica olhando assim, então você tá sendo falsa com a menina. Se você não tá falando o que você acha dela e ela é sua aliada, Sim, enquanto público, enquanto qualquer coisa. enquanto qualquer coisa. É. Exatamente. É. E aí o que que acontece? O Diogo vai então conversar com a Tamires num determinado momento. E aí o Diogo vira e fala pra Tamires: vocês votaram na gente? E o que que a Tamires fala? Lembrando que a Tamires falou lá no quarto. Pra Vitória. Pra Quando Vitória. a Vitória foi perguntar, o Diogo vai vir falar comigo, eu falo pra ele que voto ou não, a Tamires fala: você não tem que abrir o seu jogo pra ele. O que dá a entender que é tipo assim, você, mas no sentido de até você grupo. não abre, eu também não vou abrir. Já que a gente votou nele Sim. juntos, né? Aí o que que a Tamires fala? Eu e a Camila votamos sim. Quando eu fui justificar meu voto, eu ainda falei, eu não posso nem falar que é afinidade, porque falar sobre afinidade é muito vazio, mas é linha de prioridade. Tem um determinado momento dessa conversa que os dois choram, eles se abraçam, aparentemente fica tudo bem. Só que o que acontece é que depois ali no quarto, a Vitória e o Matheus ficam sabendo que a Tamires falou. Porque a Vitória fala assim: será que não é meio óbvio que a gente votou no Diogo e na Vilma? Aí a Camila fala assim: a Tamires já falou. Aí a Tamires: eu falei pra ele que eu votei nele. Aí a Vitória: não, gente, é porque a gente tava conversando sobre não falar. Gente, e a Vitória até que foi muito de boa, assim, Eu ia né? falar: que é isso? Você fala um trem pra mim, depois você vai lá e faz o que você falou pra eu não fazer? Não te entendi, não. Eu ia já arrasar com ela ali. Aqueles, né? Já ia arrasar com ela ali. Aí a Vitória fala assim: eu acho muito ruim isso dele ter certeza que a gente votou nele e a gente fingir que não. Aí a Tamires tenta se defender. Olha o que ela diz. O que eu falei foi que você não é obrigada a expor seu voto pra ninguém. Na hora eu até pensei, mas falei, não é porque eu quero que você saia, mas minha opção tava no paredão. Então meio que ela fala pra ela tenta consertar a situação falando pra Vitória assim: não, eu falei que você não é obrigada a expor seu voto. Só que ao mesmo tempo, é isso, é sobre grupo também. Exatamente. Já que elas estavam jogando dentro do grupo. Aham. E aí o que acontece é que a Vitória vai falar isso com o Matheus. A Vitória percebe que isso tá acontecendo e que, de alguma forma, eles têm que se ligar que eles são uma dupla, né? A Vitória já tinha falado isso antes com o Matheus. O Matheus fala: eu confio na Camila e na Tamires. Ele fala, não, ela falava: eu também confio. Mas é muito cedo, o jogo tá começando. Vou fazer Vitória, você faz Matheus. Tá. A gente já ia lá, talvez não falar que tinha votado, mas as meninas falaram sem conversar com a gente antes. Sim, você tem um ponto também. Eu sempre achei melhor falar, mas eu tava cogitando não falar por conta do que elas falaram. A Tamires olhou e falou: se você quiser expor, você vai estar se expondo. Eu vou falar. Poderiam ter falado com a gente antes de falar com o Diogo e com a dona Vilma, porque a gente tava pensando em vocês também. Pensa na gente também pra não expor o grupo, porque a gente estaria passando de falso aqui. Isso só prova que, no fundo, a gente tem que concentrar, eu e você, e focar. O jogo é duplo, ponto. Só estou comprovando as coisas que eu tô vendo. Mas ter aliados e pessoas com quem você confia e trocar ideia com pessoas legais. Não, claro, mas a gente vai ser sempre uma dupla, não pode ser acima de dupla. Então a Vitória chega a essa conclusão e vai falando aí pro Matheus, puxando o Matheus mais uma vez pra sempre falar com ela em relação a isso. A questão toda é que não para por aí, porque a Camila e a Tamires, que estão no VIP, vão conversar com a líder Aline sobre essa questão também de Vitória e de Matheus. Gente, como numa noite elas conseguiram se ferrar tanto. Não é possível. Olha, muita gente mudou muito de ideia com elas. A Camila vira e fala assim: eu só fico preocupado nessa história toda com o Matheus. Ou seja, ela deixa mais uma vez claramente. Enfatizou, Porque o Matheus escuta mais do que a Vitória. A Vitória, quando ela quer uma parada, ela meio que bota o dela em primeiro lugar e ela vai acabar prejudicando o Matheus se ela fizer isso. Aí a Tamires também diz, concorda com ela e tudo mais. Só que aí vem a Aline. E assim, gente. Olha, a Aline representou todo um Brasil. A Aline representou. O que a Aline disse? Ela é professora, Aline?
Por Porque quê? ela deu aula, né? Fala aí, Vamos ver. O que a Aline disse? A gente acaba se preocupando demais com os outros e esquece de focar na gente. Nesse momento e em qualquer outro, mais importante do que vocês podarem alguém, acho que vocês têm que focar muito em vocês. Acho que a gente pode terminar até o vídeo, porque Não. eu fecho. Não, e ela ainda continua, ela fala assim que na visão delas, elas estão ajudando a Vitória, mas a Vitória pode entender que elas estão incomodadas, que a Vitória tá incomodando a elas, e não aos outros. Sim. E é justamente o que tá Sim. aparecendo, né, gente? Nossa, e olha que a Aline não tem nem todo um panorama da situação. A ela Aline só escutou pegou o que elas reportaram e dali mesmo ela já tirou a conclusão. Exatamente. Como que uma irmã não tá sabendo falar isso pra outra? Uhum. Porque elas estão pensando igual, né? Exatamente. Não estão sabendo nem ter uma crítica, assim, de visão de fora, né? Mesma coisa. Falando em duplas, antes da gente ir pros próximos assuntos, quero saber se vocês mandaram algumas mensagens, vamos ler. Sim. Se você quiser mandar sua mensagem, é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code, ou então no comentário fixado tem o link, a gente vai amar receber. Tem a mensagem de David Souza. Vou voltar no Marcelo pra sair. Prefiro um machista escroto fora do que uma senhora e um cara que pode entregar, dado a última festa. Eita, obrigado pela mensagem, Mas já David. tem outra Laís. Digo não às plantas. Fora Diego e Vilma. Botou Diego, mas eu acho que é Diogo. É Diogo. Fora Diogo e Vilma. Um beijo, Laís, um beijo, David. Você vê que tem muita gente que tá em dúvida, né? Sim. A gente até mostrou algumas enquetes no vídeo anterior. No Sim. próximo a gente vai mostrar mais enquetes pra gente ver como as pessoas estão pensando aí no geral. Muito obrigado pela mensagem de vocês. Obrigado, gente. N. Lara, amo vocês. Bora pra mais um BBB? Um beijo. Dani Oliveira, oi meninos, passando pra agradecer. Hoje não foi um dia muito bom, meu nível sozinha e de coração partido, mas amei ter vocês em vídeos e live. Dani, um grande beijo, viu? Obrigado. Feliz aniversário. Sim. Eu espero que você fique bem, a gente espera. Sim, E obrigado sinta por nosso permitir abraço que a daí. gente faça companhia pra você também. Vale a pena fã clube. Ao fã clube. Olha eles aí. Oi meninos, olhando de fora, se vocês estivessem na casa, qual lado acham que estariam nesse momento? Eu acho que é isso que eu não estaria em lado nenhum. Eu seria Renata e Eva, que eu acho que são as mais sensatas nesse momento do jogo em relação a observarem tudo, né? Olhando de fora, Eu acho que eu seria tão ressabiado quanto a Aline. Sabe? Porque a Aline e Vinícius também estão assim, né? Eu acho que eu também não pegaria essa responsabilidade de grupo na primeira semana. Eu também não. Também não. Ainda mais entrando em dupla. Sim. Que você tem duas pessoas pra poder olhar pro jogo, sabe? Sim. Acho mesmo que tendo o risco do Brasil interpretar, tá sabonetando. Primeira semana, eu acho que o Brasil interpreta muita ansiedade em quem faz grupo logo. Na primeira semana. Depende da configuração do jogo também. Exatamente, depende. E a Radija Marinho, passando pra desejar um excelente ano pra vocês, meninos, pra você também. Acompanhei o BBB passado e só assisto com vocês. Um beijo, Radija. Muito obrigado pelas mensagens de vocês. Se quiser mandar sua mensagem, você já sabe como. O link tá no comentário fixado. Falando em Aline... Eu só queria pontuar o negócio que eu voltei pra poder ver ontem o programa. E aí eu só queria ver o lance da... Como que a Tamires e a Camila receberam a vitória do Matheus e da Vitória. Na vitória do Quando o Matheus Matheus e a Vitória voltaram do bate-volta. Sim, e gente, se vocês puderem, voltem lá. Só pra ver se não foi só uma impressão minha, assim. Mas é de uma maneira completamente, tipo... Não parece que ali tem uma torcida de uma amizade de que vibra, assim. Fiquei até sem graça pelo Matheus, porque o Matheus, ele vai tentar abraçar o pessoal, ele assim. vai pulando, né? E ele é completamente ignorado por todo mundo. Ele chega a abraçar assim. o Mike. O Mike, porque que fica assim, eu acho que ele ficou tão sem graça... Que ele abraçou quem tava na frente. Quem tava na frente, o Mike. Assim... Aí a Camila e a Tamires chegam, dão um abraço e tal, mas você vê que elas não saem naquele furor de tipo, meus amigos se safaram do paredão. E eu só voltei pra ver o detalhe, porque eu acho que o detalhe diz muito nessas situações. É verdade. Umas caras, né? Faz sentido. Falando em Aline, a Aline teve conversando com o Diogo durante um período aí na dispensa, e ela falou que de alguma forma, ela trabalhou para que outras pessoas dessem mais abertura pro Diogo. Isso aconteceu muito no quarto do líder.
Lembra Sim. quando o povo tava conversando sobre o Diogo e ela falou, gente, ele tenta se enturmar e tal. Então você percebe que os dois estão criando uma conexão. Inclusive, durante a madrugada, a Tamires perguntou sobre eles formarem um casal, que existe essa possibilidade, ficou brincando em relação a isso. A gente viu na última festa que Que essa tem possibilidade. química. Falando também em grupo, o Diego Hipólito teve em um determinado momento dentro do quarto Nordeste falando sobre que a primeira semana ele se prometeu jogar sozinho com a irmã dele, mas que agora ele sabe que é muito essencial estar num grupo. Então, provavelmente, ele e Daniele, que conversaram durante a noite e a madrugada sobre isso. A noite não, a madrugada, já era madrugada, né? Sim. A madrugada sobre isso, sobre eles se aproximarem para poder somar votos com pessoas que protegeram eles, pessoas com quem eles têm afinidade. Então, deve acontecer essa aproximação provável do quarto Nordeste. Sim, só né? acho que o Diego pode ter chegado atrasado nessa ideia de grupo, né? É. E os grupos vão se desfazer já. Ou então Pera vão aí. formar novos grupos, que é Sim. isso que a gente vai Ou perceber. então duplas, quarteto. É. Quarteto fantástico, um troço É assim, verdade, não faz é? sentido também. E eles também, conversando durante a madrugada, estavam comentando sobre uma questão de vitimismo. Vou fazer Diego, você faz Daniele, tá? Sim. O Diego falou pra ela assim, muitas vezes, Daniele, você tá falando sua verdade, mas a maneira como você fala, quando você fala brava, soa de uma maneira que não é real e totalmente ao contrário. Você é uma pessoa real, isso acabou. Nossos anseios, as nossas questões e particularidades que temos fora, chega da gente se vitimizar. Diego, eu não me vitimizei. Eu falei com as pessoas e para as pessoas que estão próximas da gente. Para as outras pessoas eu não falei. Certo, mas não vamos fazer mais isso. Não, Diego. Eu só expus uma situação que aconteceu e não foi me vitimizando. Não foi, mas pode ser olhado como. Você pode ter certeza que ninguém vai me olhar como vitimizando, porque eu expliquei ponto a ponto a situação. Então você percebe que o Diego tá com esse olhar de perceber como as pessoas aqui fora Sim. podem estar olhando por essa questão dela ter Sim. falado sobre ela ter sido excluída. Sim. Lembra que E ela realmente comentou não só muita com gente ele, achou. mas do lado de ela comentou com a Camila também, com a Vitória e com o Matheus, né? Foi. E aí isso Quando ela chorou, né? E aí isso divide, né, opiniões. Algumas pessoas abraçaram mais a Daniele depois dessa vulnerabilidade exposta, outras pessoas pensaram que ela estava se vitimizando, Sim. e aí ele traz essa possibilidade aí de pensamento e que eles devem parar de ficar falando sobre isso. Sim. Eu trouxe um trecho da Graciane para poder ilustrar uma coisa que a gente falava muito no BBB 24 e que é interessante a gente falar também no BBB 25. Para quem acompanhou a gente nas análises do jogo passado, a gente falava muito sobre como eles têm consciência e vão ganhando cada vez mais consciência estando dentro da casa, que eles estão dentro de um jogo e como eles sabem quando aquele assunto pode virar um take, quando aquele assunto é interessante ou não, por alguns sinais que são mandados. Sim. Sinais esses que não necessariamente são a produção interferindo no jogo, mas o movimento de câmeras, por exemplo. E a Faz Graciane... um barulhinho assim, você já sabe que a câmera tá virando pra você. E mesmo que não faça barulho, se você olha e você vê que as câmeras... Porque as câmeras lá são essas câmeras... Além das câmeras atrás do espelho, tem aquelas câmeras móveis, né? Sim. E as câmeras, elas fazem uma rotação. Sim. Então, se você tá andando e a câmera tá te seguindo, quer dizer que você tá aparecendo. Se você tá num lugar e a câmera não tem nenhuma câmera virada pra você, você fala, poxa, lá fora eu não sou interessante. Inclusive, tinha gente que verbalizava isso No BBB 24. 24, E a Graciane verbalizou isso também. Olha o que ela falou, lê pra gente, Kaique. Ontem, quando eu fiz o prato... Prato dela de comida, né? Não sei se foi no dia da rabada ou no dia que eu fui comer alguma coisa diferente. Eu fui comer assim e estavam as 4 câmeras assim. Eu falei, cara, o povo quer falar só porque eu tô comendo? O povo esperando que eu fosse passar fome. Passar fome nada, vou comer sim. Então o que ela quer dizer? Ela reparou que quando ela foi fazer o prato dela, tinham 4 câmeras dessas que dá pra você enxergar, que estão dentro da casa, que são fixas, que viraram pra ela e pro prato dela. Sim. Então ela já pensou, isso é um assunto lá fora. Sim. Pessoal vendo eu comendo uma coisa diferente. Então isso é interessante da gente observar, porque ao longo do jogo, provavelmente a gente vai trazer isso, né? De tipo, a pessoa percebendo, a pessoa sabendo. É claro que a Graciane, ela tem uma intimidade maior com o meio artístico, porque ela é do camarote, é artista. Mas vai passando o tempo dentro da casa, até quem é do pipoca vai percebendo isso, né? Sim. Porque você consegue entender, através desses sinais, se você é uma pessoa interessante
interessante, se o assunto que você tá falando Sim. é interessante. Sem falar que a gente tá numa era que é diferente ainda de um BBB 20, embora Manu Gavassi tinha muito Consciência uma cabeça disso, muito né? boa. Mas a gente já tá completamente imerso no meio digital. Aham. A gente sabe do que é, o que aquilo pode virar. Uhum. Tanto é que todo momento, pessoal, isso já deu vídeo lá fora. Aham. Ah, isso já deu um Reels lá fora. Ah, isso já deu um meme. É, eles ficam É falando. muito consciente. A Raíssa mesmo tava conversando assim, e eu acho que eu já virei meme lá fora, porque eu tô dormindo muito. As pessoas devem ter feito cortes de vários momentos que eu tô dormindo. Fernando. Porque ela tomou o antialérgico dela, né? Ela tá tomando remédio depois que ela passou mal na festa. Foi. Então, as pessoas ficam falando isso. Ah, isso vai virar meme, ah, isso vai virar corte, né? A então, vida é assim agora. é interessante É. observar isso dentro do jogo, Sim. porque são sinais, né? Eu É. fico até pensando se essa questão, por exemplo, né? Uma suposição aí, dentro desse assunto que a gente tá falando, do Diego falar pra Daniele pra eles pararem de se vitimizar, logo após o programa ao vivo, onde o Tadeu brinca com ele sobre o Bob Esponja malhando, se ele talvez não pode ter pensado assim, cara, estão me vendo de uma maneira engraçada. Talvez seja melhor a gente então não ficar nesse lugar. Porque ele também tava falando que ele tava excluído, que no Queridômetro só davam cobra. Então, Sim. assim, não sei se é isso, né? Às vezes pode não ser. Mas eu fico tentando ver a leitura do jogo que as pessoas fazem por conta desses acontecimentos Sim. dentro e dessa pouca, essa pouca noção que eles vão tendo da realidade Sim. por conta de alguns sinais. Se põe no lugar deles, 5 segundos. 5 pra segundos. você ver. Vamos continuar acompanhando, queremos saber a sua opinião e a gente volta quando cair. A qualquer momento. Um beijo.